Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Merecíamos receber todo o castigo, a ira do Senhor. Mas através do grande amor que o Senhor teve por nós, enquanto nós desconhecíamos a Deus, o Senhor nos amou primeiro. Toda a maldição que nós merecemos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós. E através do sangue precioso derramado pelo Senhor, fez com que nós não recebêssemos o castigo e o juízo novamente. Agradecemos por ter permitido, para compreendermos a imensa graça, termos recebido a salvação. Nesse tempo precioso, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando o grande amor, a graça do Senhor Deus, aprendendo a sua santa palavra. Senhor, nós agradecemos pela comunhão que o Senhor Deus nos permitiu. E nesse presente momento, também nós queremos que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que através da mão de misericórdia, o Senhor possa sustentar a cada um. Os nossos corações, os nossos pensamentos, todas as coisas que não forem adequadas diante do Senhor Deus. Se tiver algo que é vergonhoso, um pecado escondido, que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender. Que através da imensa graça, da palavra do Senhor, nós possamos ser estabelecidos, fortalecidos cada momento mais. Senhor, o restante das nossas vidas, que o Senhor permita para que possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, de forma adequada. Senhor, nossas igrejas que estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade, nossos irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho. Que o Senhor possa preenchê-los através do poder do Espírito Santo, estar com eles para que possam anunciar o Evangelho com mais força, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos e os irmãos e irmãs que receberem a salvação, que possam ser fortalecidos cada momento mais e estabelecidos para pregarem o Evangelho. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, que o Senhor Deus possa estar conosco. Que o Senhor Deus possa permitir para que possamos compreender qual é a sua santa vontade. Nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida, tudo possa ser controlado pelo Senhor. E nós possamos viver como seus filhos de forma adequada. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, para que assim o Espírito Santo possa ter controle sobre toda essa reunião. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 주 믿는 자 이 땅 위에 살아갈 동안 크고 넓은 주의 사랑 함께 전하세. 죽어가는 우리 형제 다 구원하고 온 세계가 주의 사랑 이룰 때까지 전파하리라. 세상 끝까지 전파하여라. 예수의 이름, 주 예수 이름, 예수 안에 새 생명, 예수 안에 찾았네. 천국
Então vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. A partir do versículo 30 ao 32. 30 ao 32, Deuteronômio, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Versículo 33, vamos ler também. Que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar, e de dia na nuvem. Então, como eu preguei na semana passada, a vivência de viver dentro do Senhor, então é a quarta palavra que eu desejo pregar. A vivência de um cristão que nasceu de novo. Então, de outra maneira, é uma vivência de permanecer no Senhor. Como em João capítulo 15, o Senhor já disse para estarmos nele, assim como o Senhor está em nós. Então, realmente, como as varas estão na videira, o Senhor é a videira, nós somos as varas, não podem ser separadas, estão numa relação contínua para darem o fruto. Então, um cristão que nasceu de novo, primeiramente, ele tem a sua vivência de um cristão, precisa saber o que é esta vivência de um cristão. Através da palavra, ele precisa saber exatamente qual é a vontade do Senhor Deus. Então, de outras maneiras, nós podemos dizer que é viver uma vida em aliança. Em João capítulo 14, versículo 20, eu disse: Naquele dia vós sabereis que eu estou no Pai, e eu, e vocês, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer que desde o momento que recebemos a salvação, pela graça do Senhor, nós somos salvos, quando nós cremos nessa verdade, nós permanecemos no Senhor. Então, naquele dia, nós estamos no Senhor e o Senhor em nós. Então, o Senhor em mim e eu no Senhor. Então, esta palavra de estar, falando de outras maneiras, nós podemos dizer que é a aliança, quer dizer que os dois se tornam um só. Então, quando nós fazemos um casamento, eu muitas das vezes conduzo os casamentos. Então, agora não são dois, mas são um só. É o par criado por Deus, não é? Então, agora, duas pessoas com diferentes personalidades se encontraram e se tornaram um só. Então, o amor, quer dizer que dentro desse ordem, esse plano que se chama amor, então agora toda a vida, o destino estão juntos. É um só. É por isso que quando nós recebemos a salvação, eu e o Senhor nos tornamos um só. Eu estou dentro do Senhor e o Senhor está dentro de mim. É inseparável. Então é muito difícil compreender a princípio, mas esta é a verdade. Este é o segredo. Então, um homem e uma mulher, ao se casarem,
se tornam um só. Eles se amam, têm o mesmo destino de vida. Então isso é algo muito realmente maravilhoso, mas também da mesma maneira é algo misterioso. Então, nós temos nos tornado um só com o Senhor. Então isso é um mistério, é um segredo, mas também é um fato. Então não é um absurdo. Então, é por isso que o que é a vivência de viver dentro do Senhor? Nós precisamos saber de forma exata. Porque senão, iremos viver como os outros ditos religiosos. Pessoas que dizem que receberam a salvação vão viver uma vida religiosa. Vida religiosa não é vida de fé. Então, a vida religiosa é vir, participar da igreja, frequentar, fazer os louvores, você faz a sua oferta, participa das cerimônias. Sabe, isso as outras religiões também, todos eles fazem muito bem uma coisa dessas. Mas isso não tem relação com Deus. Após nós termos recebido a salvação, o Senhor está em mim e eu no Senhor. Agora estou em aliança com o Senhor. É uma vivência de viver com o Senhor. Então eu preciso saber exatamente o que é isso. Eu preciso viver uma vida com o Senhor. É esta vida que eu preciso viver. Então, o Senhor, ele conduziu o povo de Israel neste mundo. Eles foram escolhidos. Não é mesmo? Se olharmos ainda o nome, nós podemos ver como o Senhor escolheu o povo de Israel. O Senhor disse que é o povo meu povo seleto. Então, é o povo que foi escolhido por Deus. Mas por que será? Será que o Senhor Deus ele ama somente o povo de Israel? Não. Mas o objetivo de ter escolhido o povo de Israel é para que todos os cristãos que receberem a salvação depois irão aprender através do povo de Israel como um exemplo, como devem viver. Mas o Senhor ele escolheu esse povo de Israel como um povo especial, um povo seleto deste mundo. Então, eles terem escolhido, terem se escolhido, serem escolhidos, terem vivido diante do Senhor Deus, foi uma vida bem curta. Então, mais do que eles viverem conforme a vontade do Senhor Deus, mais do que eles viverem seguindo a vontade de Deus, eles tentaram fugir da fome, foram para o Egito, viveram no Egito como escravos do povo egípcio. Serviram ao faraó. E viveram como escravos, fazendo todos os trabalhos difíceis que eram ordenados pelos egípcios. Então, a vida de escravo. Então, isso durou 400 anos. Então, o número 4, como nós sabemos muito bem, o número 4 neste mundo, nós podemos ver que é norte, leste, oeste ou sul, mas também representa o número da morte, número 4. É por isso que o número 4, então, por exemplo, 40 anos no deserto, o Senhor Jesus foi tentado durante 40 dias e o número 4 realmente é representado muitas das vezes. Muitos dos ditos prisioneiros também não gostam de entrar no número 4, porque o número 4, muitas das vezes, ele representa o número do sofrimento, o número realmente da morte. Então, o povo de Israel, eles foram escolhidos pelo Senhor Deus, mas eles não serviram a Deus, serviram a Faraó. Viveram seguindo a vontade do Egito, vivendo como escravos do Egito, ao invés de seguirem a vontade de Deus. Passaram por todas as dificuldades e sofrimentos possíveis durante 400 anos. O que será que eles aprenderam ali? Então, para nós, da mesma maneira, isso vem como um grande exemplo. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o Senhor, ele criou todas as coisas e, por fim, o Senhor Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem. Então, dentre a criação de Deus,
algo que foi criado conforme a imagem de Deus, só existe o homem. Então, nós não fomos criados para sermos iguais a Deus em carne, mas em espírito. O espírito tem a mesma imagem que Deus, a mesma posição. É por isso que o Senhor Deus é espírito. Então, o Senhor Deus é espírito, como em João capítulo 4, versículo 24, e nós recebemos esse mesmo espírito de Deus. Nós nos tornamos o par do Senhor. Nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Nós recebemos a herança de Deus. Nós servimos a Deus para participarmos da glória de Deus. O Senhor Deus, ele ter criado o homem é para que seja como Deus. Então, isso não é algo incrível? Mas o homem que foi criado conforme a vontade de Deus, então conforme a vontade, a graça do Senhor Deus, antes de entrar nessa glória de Deus, eles pecaram. É por isso que perderam todo o direito de serem filhos de Deus. Então, no meio do pecado, viveram uma vida realmente miserável. O do povo de Israel é um povo escolhido por Deus, mas ao invés de servirem a Deus, eles serviram a Faraó. Eles desejaram, em vez de receberem a paz, eles escolheram a escravidão, o sofrimento no Egito. Da mesma maneira, o homem que foi criado conforme a vontade de Deus, a imagem de Deus, desobedeceu a Deus. E ao invés de escolherem realmente a graça do Senhor Deus, a paz, eles escolheram o sofrimento neste mundo. É por isso que o povo de Israel, enquanto passaram 400 anos como escravos, são todas as pessoas que partiram do Senhor Deus, da mesma maneira como vivem como escravos, como viveram sofrendo neste mundo. Toda esta imagem é mostrada como um exemplo, resumidamente para todos. Então, mas para o Egito, para o povo que estava sofrendo durante 400 anos, Moisés foi enviado a eles. O Senhor permitiu 10 pragas ao Egito para resgatar o seu povo dali, para ser resgatado do poder do faraó, passando pelo Mar Vermelho. E assim, quando foram para a terra de Canaã, enquanto iam para a terra de Canaã, 400 anos, depois de 400 anos, eles passaram por 40 anos no deserto. Então, o Senhor Jesus tem a sua imagem de Moisés, porque o Senhor Jesus é o Salvador, não é? É o Salvador. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos salvou da morte, do pecado, ele nos manifestou de forma antecipada, conduzindo o povo de Israel do Egito para irem para a terra de Canaã. A terra de Canaã é a representação do reino dos céus. Nós podemos ter a terra de Canaã onde jorra leite e mel, não é? É o lugar onde está cheio da vida, que representa o reino dos céus. Mas antes de entrarem na terra de Canaã, eles precisaram passar pelo sofrimento no deserto durante 40 anos. E é por isso que, se olharmos em Atos, capítulo 7, diz que o povo de Israel, vamos procurar essa palavra, dizendo que eles passaram pela congregação no deserto. No Antigo Testamento não existe a palavra igreja ou congregação, mas vamos procurar. Deuteronômio capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 38. Atos capítulo 7, versículo 38. Vamos ler todos juntos. Este o que esteve entre a congregação no deserto, com
o anjo que ele falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, o anjo que falava no Monte Sinai. Então, o Senhor ele permitiu a lei através do Monte Sinai para o povo de Israel. Então, o povo de Israel, o povo judeu, quer dizer que esteve na congregação no deserto. Então, aqui ele representa como congregação no deserto. O povo de Israel, durante 40 anos, passaram por muito sofrimento, passaram por muitas dificuldades. É por isso que após recebemos a salvação, nós, antes de entrarmos no céu eterno, nós podemos ver o deserto como um exemplo para nós. A vivência da igreja não é algo simples assim. Existe essa igreja no deserto. No Antigo Testamento não aparece, não existe a palavra igreja, congregação. Então, mas quem é este que deu, realmente, que recebeu as palavras da vida para nos dar? É Moisés? Moisés é aquele que recebeu a ordem do Senhor Deus e os conduziu para a terra de Canaã? Então, ele é a representação do Senhor Jesus, é a imagem do Senhor Jesus. É por isso que após resgatar o povo de Israel do deserto, então, até entrar na terra de Canaã, o que é que foi feito? O que o Senhor ele fez? Então, conforme a palavra que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 1, se olharmos em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, aparece: O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós. Então, o Senhor ele conduziu da terra de Canaã, do terra do Egito até a terra de Canaã. Ele conduz o seu povo até ali. Então, ele diz que ele age diante deles. Então, ele vai adiante do povo de Israel. Então, após nós termos recebido a salvação, nós dizemos, vamos nos encontrar nos céus e é isso, e acabou? Não. O Senhor é aquele que está conosco até podemos entrar no reino dos céus. Ele está conosco, ele faz o trabalho de nos conduzir, de nos proteger. É por isso que ele está adiante de nós. É por isso que o Senhor Pai, ele realmente, da mesma maneira como caminha com o seu filho por todo o caminho, o Senhor Deus, ele anda, leva o seu filho por todo o caminho que andastes. Quer dizer que o Senhor, ele leva. Quer dizer que toda a vida que eles tiveram no deserto foi levado pelo Senhor. É o Senhor que anda com eles, protege, conduz até a terra de Canaã. Então o Senhor os levou até ali. Então o Senhor está conduzindo por todo o caminho. Mas se nós olharmos o versículo 32, ele diz: Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus. Então o povo de Israel foram conduzidos pelo Senhor Deus da terra do Egito, mas eles esqueceram da graça de Deus. O Senhor Deus, enquanto os conduzia até a terra de Canaã, o Senhor Deus os protegeu. O Senhor os abraçou como um pai que abraça o seu filho. Todas as coisas, como o pai o leva. Eles não creram. Então, como isso é uma hipocrisia, não é? Olhando uma coisa dessas. Então, porque olhem para o povo de Israel após receberem a salvação. Da mesma maneira, nós também vimos o Filho de Deus, que morreu por nós, que nos conduziu, que nos derramou todo o seu sangue precioso para nos salvar, pagando o salário do nosso pecado, um a um, entre nós. Realmente, como somos seres preciosos diante do Senhor Deus. Então, um rico, ele vendeu toda
os seus bens e ele comprou uma coisa. Vamos pensar, aquela coisa que ele comprou vai ser a coisa mais preciosa para a vida dele, não é? Não existe nada mais precioso para Deus do que o seu próprio filho, que é o mesmo que Deus, que foi enviado como imagem para este mundo. O Senhor, que é um Senhor tão precioso, glorioso, veio e morreu neste mundo, derramou todo o seu sangue precioso para nos salvar. O objetivo de ter nos salvo agora é para nos levar para o reino de Deus. E antes de nos levar para o reino de Deus, tem a vivência dentro da igreja. A vida na igreja é muito importante. Então, uma pessoa que vai para o reino de Deus, todas as coisas impuras, erradas, o Senhor Deus, ele está treinando, mudando, fazendo essa prática para que ele possa se tornar alguém apto para entrar no reino de Deus. É todo um processo. É por isso que a vida na igreja é algo muito precioso. O povo de Israel, enquanto viviam no deserto, é esse o processo importantíssimo. Mas eles esqueceram da graça de Deus. O Senhor Deus os abraçou, o Senhor Deus os conduziu, mas eles não creram nisso. Como que será que pode fazer uma coisa dessas? Então, realmente deu a luz a eles, permitiu a graça, realmente permitiu tudo que é preciosíssimo, mas esqueceram da graça do Pai. Tem filhos que são assim, não é? Então, só um pouquinho, quando ele não concorda com o pai, ele fala: por que vocês me deram a luz? O que vocês me fizeram de bom? Reclamam, vão contra os pais. Então, não dá para entender uma coisa dessas, não é? Então, olhem como o povo de Israel deve ter ido contra o Senhor Deus. Não somente não creram, mas eles foram contra o Senhor Deus. Eles murmuraram contra o Senhor Deus. Tentaram matar a Moisés, reclamando, dizendo: por que me conduziu até aqui para nos matar? E disseram: vamos voltar para o Egito agora. Como assim você vai voltar para o Egito? Então, existe o Mar Vermelho. Então, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, realmente foi Deus que os fez passar, mas agora voltar não tem mais como voltar. Então, todas as pessoas que tentaram voltar ou reclamaram morreram no deserto. Então, isso nos dá um grande ensinamento. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa agradecer a essa graça de Deus. Com toda essa graça, o reino de Deus que o Senhor Deus ele deseja permitir para nós, que é a sua esperança, o seu reino eterno. Qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade, nós obedecemos ao Senhor Deus, vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. Nós somos treinados com pessoas que são aptas para entrar no reino de Deus. É esse o treinamento que o Senhor Deus ele faz conosco. Mas se você não sabe disso, você tem um pouquinho de dificuldade, você já murmura contra Deus, você já esqueceu da graça que recebeu de Deus. E sendo assim, querem desobedecer a Deus, qual a chance que você tem? Já querem voltar para o mundo. O povo de Israel que tentou voltar para o Egito, o que eles aconteceram? Todos eles morreram. Então o Senhor Deus os treinou a ponto de que todos aqueles que murmuravam eram fracos morreram. E somente restou aqueles que obedeceram e viveram puramente diante do Senhor Deus. Todos que voltaram para o Egito morreram. Aqueles que se tornaram um novo homem que poderam entrar na terra de Canaã. Então quer dizer que aqueles que nasceram de novo pela graça de Deus, dentro da vida de fé, aqueles que se renovaram, tem um novo céu e a nova terra, aqueles adequados para entrar no reino de Deus. Então o Senhor Deus leva estes para o reino dos céus. Então a vida na igreja não é algo simples assim. O Senhor Deus, ele nos treina. O Senhor Deus, ele nos fortalece. Nos faz vencer contra o pecado, o poder do diabo. E nos permitiu para que pudéssemos entrar no reino de Deus, sermos aptos para isso. Mas um cristão, quando ele tem um pouquinho de dificuldade, ele reclama dizendo: Deus, por que você está me dando uma dificuldade como esta? Já começa a murmurar. Quer desobedecer a Deus? Quer voltar para o mundo? Se olharmos em 2
Segundo Timóteo capítulo 3, amaram mais os prazeres do mundo do que a Deus. Tem pessoas que são assim. E é por isso que em todas as coisas não creram no Senhor. Então, quando nós olhamos uma palavra dessas, nós pensamos, como é que eles podem ser assim? Então, realmente, esse povo que foi protegido pelo Senhor Deus, conduzido no deserto, o Senhor Deus os protegeu, permitiu a terra de Canaã a eles, mas eles não sabem disso, estão murmurando, reclamando, desobedecendo a Deus, querendo voltar para o Egito. Tem pessoas que dizem, se eu estivesse naquele tempo, eu não faria isso. Tem pessoas que podem pensar assim. Mas, dentro do nosso coração, naquele deserto, viver desobedecendo ao Senhor Deus, o coração de murmurar, este coração está em nós também. Precisamos saber disso. Então, isso é um problema muito importante. Isso não é uma história passageira, mas o povo de Israel que saiu da terra do Egito, agora passando por todas as dificuldades para entrar na terra de Canaã. Esse é um exemplo para nós. É por isso que quando vemos o povo de Israel desobedecendo, nós devemos pensar, será que nós, realmente ressalvos, não seremos assim? Como em Deuteronômio capítulo 33, que diante de vós por todo o tempo, que foi adiante de vós por todo o caminho. Então o Senhor, ele foi por todo o caminho adiante de vós, buscando um lugar para acampar, buscando um lugar para descansar. E de noite, permitindo essas colunas de fogo, realmente para iluminar de noite no fogo, para eles poderem caminhar de noite. E era frio o clima no deserto, é por isso que permite a coluna de fogo para protegê-los contra o frio. E de dia, permitindo para eles realmente a nuvem para proteger contra o calor. Se eles fossem adiante, o povo viam a nuvem indo adiante e eles seguiam. Então, quando a nuvem para, eles paravam ali também e acampavam. Seja alguns dias ou meses, iam seguindo aquela nuvem, por onde que a nuvem fosse. E se a nuvem começa a ir adiante, você vai de novo, seguindo. Então o Senhor os protegeu, o Senhor os conduziu. Então quer dizer que Deus estando com eles. Isso mostra realmente como o Senhor está com eles. Então quer dizer que durante 40 anos o Senhor Deus os conduziu. O Senhor esteve com eles. O Senhor Deus os protegeu. O Senhor Deus os conduziu. Quando nós vemos uma coisa dessas, nós podemos ver como o Senhor Deus, ele ama o homem. O Senhor Deus, ele cuida deste povo amado. O Senhor Deus, ele tem realmente esse amor, essa afeição. Então, a vida do espírito do homem, ao ver de Deus, é precioso. Como na palavra de Salmos 49, versículo 20, o Senhor já disse que, que o homem é para a honra diante do Senhor Deus. Então, como em Isaías capítulo 49, versículo 5 também, que o homem é precioso, é glorioso ao ver de Deus. Então, como o homem que foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus é precioso ao ver de Deus. Então, o Senhor, ele derramou seu sangue para salvar, ele não vai deixá-los. Derramando seu sangue precioso, nós somos comprados. O Senhor Deus, ele não nos abandona. Quer dizer que o Senhor Deus, ele nos protege, ele nos conduz. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele nos conduz, nos protege, está conosco, nos permite o sofrimento também para isso, para nos fortalecer, para nos fazer crescer. Mas este povo de Israel não sabia muito bem sobre isso.
Como em Salmo 119, 105, diz que a sua palavra é como a lâmpada para os meus pés. É a luz para o meu caminho. Então quer dizer que até para eu entrar no reino do Senhor Deus, o Espírito Santo ele está conosco. Quer dizer que através da palavra de Deus, ele nos conduz. Na noite escura, sem a luz, não tem como encontrar o caminho. A palavra do Senhor Deus é a luz para os meus pés. Então, a palavra do Senhor Deus, uma palavra tão preciosa, que ele mostra o caminho que eu devo percorrer. Então, até eu entrar no reino do Senhor Deus, ele me protege, ele me conduz. E assim, vamos procurar Deuteronômio. Vamos procurar Êxodo capítulo 29. Palavra de Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29, versículo 45. Êxodo 29, versículo 45 a 46. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, o Senhor conduziu o povo de Israel do Egito. Enquanto iam para o deserto, o Senhor disse através de Moisés, eu habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu lhes serei o seu Deus. Então, e saberão que eu sou seu Deus, que eu tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Então, o motivo do Senhor Deus ter tirado da terra do Egito, existe um objetivo para o Senhor Deus habitar no meio deles. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? O Senhor Deus ele deseja estar com eles. O Senhor Deus os salvou por conta disso. O objetivo de ter salvo é este. Como na palavra de Mateus, capítulo 1, versículo 21, disse para José para pôr o seu nome como Jesus. Então Maria estava grávida, e ele estava pensando o que fazer, porque não sabia como ela ficou grávida. Mas o anjo apareceu dizendo que ela concebeu através do Espírito e deu o nome, não é? E o nome é Jesus, salvará o seu povo do pecado deles. Quer dizer que é Jesus, Savior. Jesus é Salvador. E também, se olharmos o versículo 23, disse para pôr o seu nome será Emanuel. Emanuel, quer dizer que é Deus conosco. Quer dizer que é God with us. Quer dizer que Deus está conosco. Emanuel. Então, o Senhor Deus é nos salvo. É porque o Senhor Deus ele deseja estar no meio de nós. Não é algo incrível uma coisa dessas? Então nós recebemos a salvação, agora nós dizemos, vamos nos encontrar nos céus e você pode se virar. É isso? Não, o Senhor ele está conosco até entrarmos no reino de Deus. Ele nos protege, ele nos conduz. Ele está conosco. Não é algo incrível uma coisa dessas? O Senhor Deus ele está conosco. O Senhor Deus é a nossa salvação. O objetivo de ter nos salvo é porque o Senhor ele deseja estar conosco. Então, mas nós precisamos crer nessa verdade. Precisamos crer que Ele nos salvou através da graça. Então, através da graça de Cristo Jesus, nossos pecados foram lavados, foram perdoados. Nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Agora temos a esperança gloriosa de podermos entrar no reino de Deus. Nós cremos nisso. E enquanto nós cremos, da mesma maneira, o Senhor que nos salvou, Ele está conosco. Eu preciso crer nisso. Vocês conseguem crer numa coisa dessas? Vocês conseguem crer? É creio e não creio, é isso? A promessa de Deus não existe mudanças.
Vocês precisam crer. Eu preciso crer conforme a palavra. Se o Senhor Deus, ele já nos disse, eu preciso dizer yes. Eu preciso seguir. Então, claro que tem alguma dificuldade para mim e eu começo já a questionar, dizendo: por que Deus não está comigo? Se Deus estivesse comigo, eu não teria essa dificuldade. Será que eu vou pensar assim? Não. Então, o Senhor, ele estava com o povo de Israel. Mas quanto sofrimento eles tiveram na terra de Canaã? Será que Deus não estava com eles? Deus estava com eles. Então, ele nos tirou do domínio do pecado e da morte, não somente nos salvou ali, mas o restante das nossas vidas. O Senhor Deus, ele está conosco. Ele nos protege, ele nos alimenta, ele nos protege, ele nos conduz. Como se olharmos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, realmente até o apóstolo Paulo já disse que o Senhor, ele me tirou de toda a maligna para me conduzir até o reino dos céus. Então, qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, olhem para o apóstolo Paulo, quanto sofrimento ele passou. Realmente, Paulo, após ter recebido a salvação. Então, por fim, quando ele foi a Roma para pregar o evangelho, até ele ser decapitado e morto, eu fui para Roma e vi a prisão, realmente subterrânea, onde ele ficou aprisionado. E aonde ele havia sido decapitado, morto. Então, após receber a salvação, enquanto evangelizava, então, e ele já disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, que ele passou por fome, ou seja, não conseguiu dormir, muitas das vezes foi aprisionado, realmente foi despido, realmente recebeu realmente torturas, sofrimentos, realmente teve perigos de vida, de ladrões, salteadores. Então, realmente, de irmãos, realmente ele passou por muitos sofrimentos. Passou pelo sofrimento, fadiga, fome, sede, frio, nudez, oprimido. Será que Deus não estava com eles? Muitas das vezes, os perigos de cidade, dos gentios, da nação, tudo que ele já teve. Deus estava com ele. Quando Paulo foi aprisionado, o Senhor apareceu de noite dizendo para ele: Paulo, seja firme, seja forte. Então, ele, enquanto sofria, torturado, ele estava louvando, porque ele creu que Deus estava com ele. Então, já que está no meio da paz, realmente ele consegue crer que Deus está com ele? Não. Até no sofrimento você pode crer que Deus está contigo. O objetivo de Deus ter permitido o sofrimento é claro. Então, ele nos treina, ele nos realmente purifica, ele nos fortalece. Nos faz vencer do domínio do pecado e de Satanás. Nos faz seres aptos a entrarmos no reino de Deus. Existe todo esse processo para sermos treinados. Mas se você não sabe disso, você passa por um sofrimento e você já reclama dizendo: ai Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Já quer fugir? Isso não é fé. Qual seja o sofrimento. Realmente, a vida do cristão, realmente a palavra de Deus não muda. Então, é nisso que nós cremos. Até entrarmos no reino de Deus. Então, o cristão que recebeu a salvação até entrar no reino de Deus, o Senhor Deus está com ele. Qual seja o sofrimento, qual seja a tribulação, ele está junto. Vamos procurar 2 Coríntios. 2 Coríntios, a 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Palavra de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 4. Versículo 1
ao 4, eu irei ler. Versículo 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, o povo de Israel realmente foi conduzido através do Senhor. Eles passaram pela mar e pela nuvem. Eles passaram realmente pelo mar vermelho. Receberam toda a condução, receberam esse batismo. O Senhor Deus esteve junto com eles. Então todos beberam da mesma bebida espiritual. Todos beberam da bebida espiritual. Todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. Então, o que existe no deserto? Não existe nada. Não tem como plantar. Não tem como cuidar de animais. O que eles vão fazer? Todos os dias receberam algo chamado maná. Então, todos os dias eles iam ali para colher. Não é? Parecendo um biscoito. Deve ter sido muito gostoso. Então, qual é o biscoito que as crianças gostam? Qual era o nome? Então, de qualquer maneira. Então, é como o sabor de um biscoito, bem saboroso. Então, já que eles comiam todos os dias ali, comiam da mesma coisa, eles ficaram falando: ai meu Deus, só tem esse maná, só tem esse maná. Eu quero carne. Eu quero comer carne. O Senhor enviou codornas a eles, a ponto de cheirar tanto nas narinas. O Senhor Deus permitiu maná a eles. Quando eles falaram que iriam comer da carne, o Senhor Deus permitiu, realmente codornas. O Senhor Deus permitiu para que saísse a água da terra quando eles cavassem. Não, o Senhor simplesmente fazia a rocha se rachar e sair a água dali. Então o povo de Israel, enquanto eram conduzidos no deserto, o Senhor Deus ele conduziu todas as coisas através do seu milagre. E é por isso que bebiam dessa bebida espiritual que é vinda de Deus. Todos beberam da bebida espiritual. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Comeram da mesma comida espiritual. Todos beberam da bebida que saía da pedra espiritual. Não é? A pedra se achava e saía essa água, que essa pedra, essa rocha é o Senhor Jesus. É essa a imagem. Então, o Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz e não simplesmente nos salvou, mas, assim como a rocha se achou e jorrou essa água espiritual, da mesma maneira Cristo. O Senhor Deus, ele nos permitiu duas coisas a nós. Ele nos permite essa graça espiritual continuamente. O cristão, ele não vive somente comendo comida. Ele não vive somente bebendo água, não é? Nós vemos as pessoas deste mundo que não receberam a salvação, mas nós precisamos receber dessa graça espiritual do Senhor continuamente. Então nós recebemos essa graça sobre graça. Como em João capítulo 1, versículo 16. Então nós temos recebido, nossa plenitude, a graça sobre graça. A nossa plenitude do Senhor recebendo graça sobre graça. Então Ele nos dá mais e mais, o Senhor nos permite mais e mais. O Senhor que está cheio da graça sempre nos permite mais e mais. Então dentro da nossa vida, Ele nos permite maior graça, maior felicidade.
nos permite a força no coração, nos permite a coragem, nos permite essa bebida a comida espiritual, a bebida espiritual. Ele nos traz a refrescância, a mente espiritual. Através da graça do Senhor Deus, a bebida espiritual do Senhor, que é dada para nós. Nós precisamos saber beber disto. Será que Ele nos permite somente isso? Não, Ele nos permite a comida da carne também. Então é por isso, como em Mateus capítulo 6, realmente o versículo 26. Então, se eu já for recitar essa palavra para vocês, o Senhor disse: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Essas aves, elas não plantam, elas não cegam, não guardam em celeiros. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente será que não é mais precioso do que essas aves dos céus? Olhem para os lírios do campo. Então, essas ervas do campo, os lírios do campo. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Então, realmente, naquele campo tão agradável que é criado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele nos permite, nos veste de todas as coisas boas. Então, o Senhor Deus, Ele nos permite todas as coisas boas. Vamos procurar Mateus capítulo 6, versículo 30. Mateus capítulo 6, versículo 30. Vamos procurar esta palavra. Capítulo 6, versículo 30 ao 33. Vamos ler todos juntos. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, realmente leem essa palavra, orem, realmente como o Senhor Ele irá conduzir. Então, o Senhor, realmente, ele mantém até as aves que voam nos céus. Então, por que é que estão ansiosos? Realmente por conta do vestuário, das roupas que têm de vestir. Olhem para os lírios do campo. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Homens de pequena fé. Então o Senhor, Ele irá nos vestir. Então, mas estão ansiosos, realmente dizendo: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Essa é a preocupação dos gentios. Os gentios representam aqueles que não receberam a salvação. Então, uma criança que não tem pais, ele vai se preocupar: o que eu vou comer, o que eu vou beber, onde que eu vou dormir, o que eu vou fazer. Todos os dias ele se preocupa com isso. Mas se você tem pais realmente incríveis, por que o filho vai se preocupar com isso? Os pais vão mantê-lo por completo, vão preencher tudo isso. O Senhor Deus que criou todas as coisas. Realmente o Senhor Deus, o Criador. Ele está dizendo, realmente, por que é que vocês estão realmente assim preocupados? Homens de pequena fé. Então, realmente, nós dizemos que cremos em Deus, mas não temos a fé de termos o Senhor Deus no nosso dia a dia. É por isso que o Senhor Deus, o Senhor Jesus está repreendendo e dizendo: homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, ele dizer que sabe, quer dizer que ele vai se preocupar, ele vai se encarregar disto.
Os pais sabem o que o filho necessita. Ah, que ele precisa vestir, que ele precisa comer, beber, dormir, sabem muito melhor do que o filho. Então, realmente, o Senhor Deus, Pai, Ele sabe. Bem sabe que necessitais. Quer dizer que Ele vai se responsabilizar por isso. Mas existe aqui uma condição. Não é que vai nos dar de qualquer maneira. Versículo 33. Mas, vamos recitar todos juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, qual é a prioridade para nossas vidas? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Quanto dinheiro que eu vou ganhar? Não pense nessas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Esse é o primeiro pensamento, a prioridade da vida de um cristão, da sua vivência. É Deus em primeiro lugar. É a vontade de Deus, a glória de Deus em primeiro lugar. Então, realmente é pregar esse evangelho do Senhor Deus. Então, o Senhor, realmente, Ele sacrificou o seu Filho unigênito por nós. Então, o maior trabalho que o Senhor faz é esse o trabalho. De salvar um pecador que vai para o inferno, para o céu. Então, quando um pecador, ele se arrepende, o Senhor, ele disse que ele se alegra mais do que 99 justos que não tem nada a se arrependerem. Então, esse é o trabalho que o Senhor está continuamente fazendo até agora. É por isso que buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, o reino de Deus é crescer. No país existem 3 grandes princípios, não é? Nós temos a soberania, o território e o povo. Então, no reino de Deus também existem essas 3 coisas. Então, para entrarmos na soberania do Senhor Deus, já está estabelecido no reino dos céus. Tem o reino de Deus, que é o seu território, toda a criação. E existe o povo, que está sendo preparado agora. Então, isso é restaurar essa terra, o povo que foi perdido. Isso é expandir o reino de Deus. Após cumprir esse reino do Senhor, o Senhor, ele retornará. Quando todo aquele povo for preparado, o Senhor, o Deus, o Rei irá retornar. Por isso que ele diz, quando buscar primeiro o reino de Deus, é para expandir o reino do Senhor Deus. Então, nós pregamos o evangelho, não é somente pastores, evangelistas, missionários que fazem. Tem pessoas que falam, eu sou um irmão comum, o que eu vou fazer? Eu sou ordinário, o que eu vou fazer? Não, não falem uma coisa dessas. Evangelho foi pregado somente por apóstolos? Não, quando houve perseguição em Jerusalém, todos os irmãos de Jerusalém foram espalhados. E além de todos os apóstolos, todos eles foram espalhados. Eles espalharam-se porque ficaram com medo de serem mortos pelos judeus? Não, eles foram por toda Jerusalém, Judéia, Samaria para pregar o evangelho. O Senhor os bateu para espalhar por todo lugar. Esses irmãos e irmãs, onde eles foram espalhados, por todo lugar que eles fossem, eles pregaram o evangelho. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, agora nós somos missionários. Então, você, qual é a sua profissão? Você diz, eu sou um evangelista. Então, mas para ganhar, para ter dinheiro para evangelizar, eu faço sapatos. Então, olhem só, não é incrível uma coisa dessas? Então, nós todos realmente vamos para diante do Senhor Deus. Eu vou para o meu trabalho realmente secundário para ter dinheiro para esse meu trabalho principal, primário, que é evangelizar. Tudo que eu faço é somente um meio para o fim que é para evangelizar. Assim como em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, ele disse que, diz o pregador, essas são as palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, realmente Davi ele criou o grande reinado de paz da união, realmente em Israel. Então, nós sabemos que a estrela de Davi não é a estrela que é 2 triângulos, realmente um sobre o outro, realmente que é a bandeira de Israel, isso significa estrela de Davi.
que é o segundo rei de Israel, Davi. A grandeza, que ele é a imagem de Cristo Jesus. É por isso que esse Senhor, realmente, ele era o grande rei, incrível. Então, mas ele diz que esta é eis a palavra do pregador. E o que ele diz? Eu sou pregador. Diz o pregador. Essas são as palavras do pregador. E o que esse pregador disse? Vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade? Então, somente em um versículo aparece 5 vezes essa palavra vaidade. Então, se nós olharmos até o Eclesiastes capítulo 12, aparece mais de 30 vezes a palavra vaidade. Então, todas as coisas deste mundo são em vão. Então, nós sabemos que as coisas deste mundo que são vaidades. Então, realmente, ele disse 7 vezes que são vaidades, como um pregador. E o que nós fazemos? O nosso objetivo é pregarmos o evangelho. Então, nós realmente vamos ter o quê? Uma grande empresa, dinheiro, ganhar riquezas? É isso? Não. Nós, realmente, qual seja a nossa vida, tudo isso é um trabalho realmente secundário. O nosso objetivo principal é pregar o evangelho. Nós vemos como o Senhor, ele se agrada de nós. O Senhor, ele nos protege. Então, realmente buscarmos o seu reino. Então, buscar o reino do Senhor Deus é pregar o evangelho. Então, buscar essa justiça do Senhor Deus é para que as pessoas que receberam a salvação agora estarem unidos, fazerem a vontade do Senhor Deus, cumprindo a vontade de Deus, viver conforme a vontade de Deus. Então, realmente viver diante do Senhor Deus, realmente seguindo a vontade de Deus. Então, realmente estão fazendo essa obra, o Senhor Deus, ele vai acrescentar todas as coisas que nos é necessária para a nossa carne também. O Senhor, ele irá nos permitir. Então, se nós olharmos assim, essa é a nossa vida, não é mesmo? Então, vocês querem crer ou não crer? Vocês querem crer numa coisa dessas? Não, então, nós precisamos crer numa coisa dessas. Então, o Senhor, ele cumpre a sua promessa. Então, mais do que a palavra do Senhor Deus, você vai seguir o seu próprio jeito, a sua própria vontade. As pessoas pensam assim. As pessoas não conseguem crer na vontade do Senhor Deus. Então, as pessoas que realmente pensam que vão viver a sua vida conforme a sua vontade. Ah, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou viver bem, como que eu vou ter mais realmente riquezas, como que eu vou viver uma vida como um rico. As pessoas estão pensando o contrário, o cristão não deve pensar assim. Então, como nós podemos ver em Provérbios, realmente, o Senhor realmente me permita as coisas que eu desejo antes que eu morra. Então, primeiro, tire de mim essa mentira, a falsidade. Então, faça que eu possa viver uma vida sem falsidades e mentiras. Então, pessoal, nós podemos nos tornar mentirosos, porque quando nós estamos louvando também, então quando nós vemos nosso louvor, realmente como é bom, não é? Então, realmente, nós temos essa vida diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus, Ele nos salvou, já mudou a nossa vida. Agora eu vivo uma vida melhor do que antes, com maior amor. Isso pode ser uma mentira. Então, em Salmos 33, versículo 1, disse que o seu louvor precisa ser honesto, sincero diante do Senhor Deus, para que seja agradável. Mas se você louva coisas que não estão no seu coração, isso é mentira. Então, nós também temos a oração do Senhor Deus que é verdadeira. Então, mas na hora de orar, você ora muito bem dizendo, mentindo. Então você diz, Senhor, eu te amo mais do que antes. Stop. Quando é que você me amou? Quando é que você me amou? Então, amando a si mesmo, amando o dinheiro, amando os prazeres deste mundo. Então você está cheio de amor deste mundo. Bom, pode ser que a nossa oração seja mentira, o nosso louvor seja mentira.
Então nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor Deus. E é por isso que precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Essa é a promessa diante do Senhor Deus. E assim o Senhor Deus ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós pensarmos e vivemos somente conforme a nossa própria vontade, então quer dizer que o Senhor ele vai nos preencher todo o restante. Então, eu não sei realmente o quanto por cento que nós cremos no Senhor, mas eu creio nesse Senhor. Então, realmente, quanto que eu estou obedecendo diante do Senhor Deus? Realmente, eu estou tentando me aproximar do Senhor Deus. Eu me esforço para isso. E eu também vejo na minha própria vida como o Senhor ele me preenche as coisas que necessito. Esse é um mistério. É um segredo. Então, somente pessoas que experimentaram sabem. Se você não experimentar, você não sabe. Você precisa experimentar para você saber. E é por isso que realmente nós todos, nós sabemos. Realmente ele disse o quê? Mas buscai primeiro. E então, quer dizer que você precisa fazer assim para que tenha o retorno. Senão não há de nada adianta. Então, na Bíblia já diz para fazermos então. Então, se nós olharmos em Êxodo capítulo 20, versículo 12, ele diz para honrar o teu pai e tua mãe. E então serão prolongados os dias da sua vida nessa terra. O Senhor Deus, ele vai prolongar as suas vidas nessa terra. Ele vai permitir a bênção nessa terra. Como em Deuteronômio capítulo 29, versículo 9, aqueles que obedecem à palavra do Senhor Deus, e então todas as coisas que você fizer, o Senhor fará prosperar. Então, se assim fizer. Mas se você não o faz assim, realmente de nada adianta. O Senhor Deus ele permite maná todos os dias, você precisa ir colher. Mas se você não ir colher, então realmente vindo o sol acaba todas as coisas. Então tem a codorna, você precisa ir lá pegar. O Senhor Deus ele está nos dando. Mas eu vou ficar ali só com a boca aberta debaixo da figueira para o figo cair? Não, vai cair uma pedra no seu olho. Então nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer. Como em 1 Tessalonicenses, realmente o Senhor, ele disse para não dar, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, para aqueles que não querem trabalhar, e não dê nem o que de comer. Você precisa trabalhar para você poder comer, para você ter alguma coisa. Então, nós fazemos o nosso trabalho. Então, quando nós fazemos primeiro esse reino do Senhor Deus, o trabalho de Deus, realmente o Senhor Deus, ele nos acrescenta todas as coisas. Então é por isso que nós precisamos saber realmente dentro da nossa vida, na nossa experiência, que o Senhor Deus ele está nos ajudando. Então, mas pense bem, será que a nossa vida é como? Será que eu estou utilizando a minha própria vontade? O meu próprio jeito? O meu próprio esforço? Então, será que nós conseguimos realmente discernir uma coisa dessas? Precisamos conseguir discernir uma coisa dessas. Então é por isso que nós todos, realmente que estamos vivendo a nossa vida, nós vivemos uma vida que não somos abandonados pelo Senhor Deus. Então, mas o Senhor Deus, ele nos enriquece, mas também nos faz empobrecer também. Então é por isso que realmente o Senhor realmente nos enriquece, também nos empobrece. Tem momentos que ele toma todas as coisas que nós temos. Pensem só. Então será que nós estamos somente dependendo do Senhor Deus? Então o Senhor Deus ele nos permite a riqueza também. Então é por isso que o Senhor Deus ele nos enriquece e o Senhor Deus ele nos testará para ver como é que nós usamos essas nossas riquezas. O dinheiro é um teste de personalidade, nós podemos dizer. Que essa pessoa
E realmente o objetivo de vida dessa pessoa, o valor de vida dessa pessoa, nós precisamos saber de forma exata. Realmente o como é que ela vai viver. É só dar um pouco de dinheiro e ver. Se essa pessoa ganhar como se fosse na loteria, não é? Então, realmente ganha dinheiro, vamos ver quanto que você vai ganhar. Então você dá alguns milhares de dinheiro e veja como esse homem vai utilizar esse dinheiro. Então assim você consegue ver o objetivo, o valor de vida deste homem. Vocês acham que não? Então é por isso que nós podemos ver que a vida que se melhora, por exemplo, você ganha na loteria, sua vida melhora de vez e você vai lá e compra o quê? Uma boa casa, não é? Precisa comprar um bom carro. Vamos trocar a geladeira também. Vamos trocar até a esposa. Então, nos Estados Unidos as pessoas dizem que isso acontece às vezes. Então, se você ganha realmente na loteria, você vê como o homem ele muda. Realmente acaba de vez. Uma pessoa, quando ele ganha esse dinheiro, ele se afoga no dinheiro. Esse é o valor de vida daquele homem. Então, se você tem dinheiro, você precisa pensar: como é que eu vou usar? Como é que eu vou usar de forma preciosa? Senhor, como é que eu vou usar para o Senhor? Como é que eu posso usar de forma preciosa para o Senhor? Então, quem sabe utilizar de forma preciosa, realmente tem um objetivo de vida exato. Então, isso é 100% correto. E é por isso que nós podemos dizer que o dinheiro é um teste, é uma aprovação para a sua personalidade. Então, nós precisamos saber, realmente, dinheiro é preciosíssimo. Ganhar um pouquinho de dinheiro é precioso. Mas o dinheiro vem de graça e você pode sair utilizando de jeito que quiser, de forma irresponsável. Não. Dinheiro é precioso, você derrama suor para ganhar esse dinheiro. Você precisa utilizar de forma preciosa, então. Entenderam? Pessoal, então realmente eu olhando para os nossos irmãos e irmãs, eu gostaria que todos os bens que vocês têm, vocês utilizem de forma preciosa. Eu acredito que vocês têm essas coisas preciosas. Olhem para a nossa missão mundial que nós fizemos no ano passado. Então, no dinheiro, realmente, vocês sabem que o centro da missão realmente internacional está aqui na Igreja Central de Seul, não é? Então, nós temos nossos irmãos e irmãs que estão se responsabilizando, cuidando ali. Então, somente o dinheiro que saiu realmente daqui, realmente foram milhões. Então, realmente é uma quantidade que nós não conseguimos nem imaginar. É grandiosa. Mas eu não vou dar esse dízimo, eu não participo em nada. Então, primeiro, nós falamos, vamos participar da missão, pessoal, vamos realmente todos irmos juntos, fazermos esse trabalho diante do Senhor Deus. Então, realmente nós pedimos? Será que nós falamos, por favor, todo mundo dá o dízimo, ofertas? Não, não falamos nada disso. Não existe nenhuma dificuldade para a missão mundial. Em 82 países diferentes também, nós estamos fazendo a missão. Nós não falamos essas coisas, mas os irmãos, todos eles, se vão adiante e fazem essa oferta realmente de forma voluntária. Então, toda essa missão, seja para a África, seja para a Rússia, a nossa Igreja Central de Seul está se responsabilizando. Me desculpem também. Então, nem os Estados Unidos, nem no Japão, nem a Europa se esforçam tanto para a missão mundial. Mas a igreja aqui na Coreia, nós estamos nos responsabilizando para esse trabalho. E fazemos isso sem muitas dificuldades. Por que será que isso é possível? Porque nossos irmãos e irmãs da nossa igreja cresceram, progrediram neste tanto. Se você deixar crianças somente brigam entre si, não conseguem fazer nada. Olhem para a nossa igreja também antes, quando a fé era pequena, criança, brigavam um contra o outro, era discussão e briga. Quando você diz que precisa fazer uma coisa, já fica assim, ai meu Deus, eu não quero. E briga com isso, conflito com aquilo. E quando tudo está em paz, é só silencioso, não acontece nada, é como se nada tivesse acontecendo.
E quando diz, vamos ali sair, todo mundo vai sair junto. Não, mas agora a nossa fé cresceu. Quando nós falamos, vamos fazer, todo mundo vai e faz junto. A nossa maior missão é a missão mundial. Nós todos, agora em 82 países diferentes, estamos pregando o Evangelho. Então nós temos mais de 1.000 e tantas igrejas no mundo inteiro. Então nós podemos ver realmente como o Senhor ele faz essa graça. Então nós fazemos esse trabalho da evangelização de forma natural diante do Senhor Deus. E por que isso acontece? Porque nós crescemos na fé. E esta é um trabalho natural que um cristão precisa fazer. Nós participamos disso. Eu agradeço demais por esse trabalho que nós temos. O objetivo da vida de um cristão, realmente qual é a prioridade? Nós sabemos essa prioridade. Então nós precisamos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então assim o evangelho é pregado, a vontade de Deus é realizada. E é por isso que o cristão que faz a vontade do Senhor Deus, ele se responsabiliza da vida dele, permite essa consciência natural. O Senhor Deus, ele preenche todas as coisas que nós necessitamos. Então todas as coisas que nós necessitamos, o Senhor Deus, ele irá nos permitir. Vocês creem nisso? Então eu tenho um aquário na minha casa, um aquário grande eu tinha antes, mas agora já não tenho mais, eu tenho um pequeno. Eu tenho um peixe bem pequeno chamado Guppy, mas agora eles são um número muito grande. E todos os dias eu vou dou a comida para eles. Então eles estão ali, muitos, realmente ali balançando. E eu vou e dou comida para eles, quebro bem pequenininho, até os pequenininhos para poderem vir comer. Então, realmente, uns que nasceram agorinha, realmente, recentemente, eles são bem pequenos, parece poeira. Mas eles estão com vida, andando de um lado para o outro. É incrível. Então, realmente, quando nós olhamos, eu vejo que eles cresceram um pouquinho, eu vou e dou mais uma comidinha para eles. E também, depois de alguns dias, eu dou oxigênio para eles, troco o filtro, cuido deles. Será que o peixe sabe de uma coisa dessas? Então, realmente, eu preciso, em momentos quando eles estão com frios, eu coloco a água um pouco mais quente, a temperatura. Ou quando é frio, eu coloco já a água um pouco mais realmente refrescante. Será que o peixe sabe de uma coisa dessa? Eles não me dizem obrigado. Nunca vi. Não sabemos o que eles têm por dentro do coração deles, não é? Perdão, o que os peixes estão pensando. Da mesma maneira, nosso coração não sabe o que Deus nos permitiu, o Senhor Deus ele está nos dando. Não temos o coração para agradecermos diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, ele está cuidando de nós realmente com o maior cuidado. Como em Mateus capítulo 10, o Senhor ele conta até os fios dos nossos cabelos. Ele diz que ele conta os fios dos nossos cabelos. Então, olhando para as estrelas dos céus, realmente será que o Senhor Deus ele não sabe? Não, ele sabe, ele conta todas os cabelos, ele conta todas as coisas que nós temos. Será que o Senhor ele está ali sem fazer nada, contando só os fios dos cabelos? Não. Ele sabe toda a minha vida, ele sabe o que eu necessito. Então nós louvamos diante do Senhor Deus dizendo, realmente toda a minha vida diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele sabe muito bem. Então sabendo que o Senhor, ele há de cuidar de mim até o fim. Então eu creio em todas essas coisas. Então mais do que toda a minha vida, o Senhor Deus, ele sabe muito mais do que eu. Então ele realmente está sempre conosco, cuidando de nós. Mas existe uma condição aqui. Primeiro, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então precisamos obedecer à palavra do Senhor Deus. E então todas as coisas realmente irão prosperar. Todas as coisas irão vos ser acrescentadas. Então, mas
Para aqueles que obedecem, o Senhor Deus, ele permite todas as coisas. Então, se nós devemos obedecer diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele nos permite todas as coisas. Mas se nós não fizermos isso, os cristãos que receberam a salvação, eles vão sofrer. E eles querem viver do jeito da sua própria maneira, própria vida. O Senhor Deus, ele vai tomar todas essas coisas. O Senhor Deus, ele dirá, tente viver do jeito que você quer. Vamos ver. Eu não consigo dizer as coisas realmente de forma bem precisa, mas tem pessoas, irmãos, que ganham muito dinheiro, se esforçam, juntaram muito dinheiro, mas eles são o quê? Muito secos em relação ao Senhor Deus. Para pregarem o evangelho, não tem interesse algum. E assim eles vão e fracassam até tudo, perdem até suas casas. Eu não sei se eles sabem disso ou não sabem. Você não consegue compreender uma coisa dessa, você perde até coisas que você tem. O Senhor Deus é aquele que enriquece e também empobrece. E é por isso que nós todos temos o Senhor que nos enriquece, nós temos a nossa esperança nesse Senhor. Então, se olharmos em Romanos capítulo 8, palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Vamos ler todos juntos. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O Senhor, ele não poupou o seu filho. Para todos nós, ele se entregou até a morte. Como é um grande amor, não poupou seu filho, ele permitiu seu filho para nós. E ele permite todas as coisas como realmente um dom. Dom quer dizer que é a graça. Ele nos permite. Então ele não poupou seu filho e nos deu todas as coisas. Será que ele não vai nos dar o quê? Será que ele vai poupar o quê de nós? Ele vai nos permitir todas as coisas. Mas por que não conseguimos crer nisso? Então, realmente, se nós fomos bem vistos diante do Senhor Deus, ele permite todas as coisas. Mas não vivem em quererem viver para o Senhor, vivem do jeito que querem, pela própria maneira, não conseguem viver para a vontade de Deus. Um salvo que não vive pela vontade de Deus, vive seguindo a sua própria vontade, o seu próprio jeito. Então, em momentos, o Senhor Deus, ele vai castigá-lo. Não é muito coitado uma coisa dessas. Então, mas na nossa vida de fé também. O Senhor Deus, ele está conosco. Nós precisamos saber disso. O Senhor Deus, ele habita conosco. O Senhor Deus, ele está em união conosco. Da mesma maneira que nós podemos ver a noiva e o noivo que se casaram, se amam, têm o objetivo de vida todos juntos. Eles se encarregam um do outro. Após recebermos a salvação, eu e o Senhor nos tornamos um só. Então, agora eu vivo diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele se encarrega de mim. Eu vivo dentro do Senhor. Então nós temos a nossa vivência que é viver dentro do Senhor. E o tema não é à toa que é assim. Nós temos o nosso objetivo de vida que é para com o Senhor. O Senhor Deus, ele se encarrega de todas essas coisas, então. E é por isso, quando nós fazemos a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele não poupa todas as coisas boas, ele vai nos permitir essa vida de permanecer no Senhor. Então nós vivemos realmente compreendendo essa graça, nós vivemos transbordando em alegria diante do Senhor Deus. E é por isso que nós sabemos que o Senhor Deus, ele está conosco e nós podemos realmente experimentar toda essa graça do Senhor Deus. Deus não está lá longe, o Senhor Deus está conosco. O Senhor Deus é aquele que conta os fios dos nossos cabelos. O Senhor Deus, ele nos protege. O Senhor Deus, ele nos conduz. Nós precisamos crer nisso. Então, se nós fizermos a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele se encarrega da nossa vida. Esta é a vida diante do Senhor Deus.
Então, eu preguei e muito tempo já se passou, vou pregar somente até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Senhor, nós vivíamos seguindo a vontade da nossa carne, mas o Senhor Deus nos permitiu a imensa graça para podermos viver como seus filhos. Senhor, o Senhor está conosco e nós estamos no Senhor. O Senhor não partiu das nossas vidas. O Senhor está conosco, o Senhor está nos protegendo. Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco, nos protegendo e nos conduzindo. Senhor, que nós possamos receber maior fé para podermos depender do Senhor Deus. O Senhor Deus, por favor, nos proteja, nos permita a sua graça, para que nós possamos viver a nossa vida diante do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus. Senhor, toda a nossa vida, que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver somente para a sua glória, para a sua santa vontade. Senhor Deus, nos conduza, por favor, para que assim nós todos possamos viver uma vida onde o Senhor Deus possa ser glorificado. Senhor, em todas as nossas vidas, nós entregamos ao Senhor, pedimos para que o Senhor governe. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.